É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Por detrás de todas as pregações de Malaquias, há um conceito de Deus, há uma estrutura de Deus. E é importante delinearmos essa estrutura antes de estudarmos as profecias individuais. Ele vê Deus como tendo três funções, assim como acontece no Antigo Testamento. Mas infelizmente aqueles que não leem o Antigo Testamento tendem a se esquecer dessas três coisas. Lemos o Novo Testamento e achamos que Deus é um Pai amoroso, ele é. Mas essas três dimensões de Deus do Antigo Testamento são vitais. Ele é o Criador no nosso passado, o Rei no nosso presente e o Juiz no nosso futuro. E temos que entender todas as coisas com essa estrutura de Deus. Deus como o Criador, de onde viemos. O Rei sobre quem vivemos. E o Juiz, para o qual iremos. E essa é a figura de Deus aqui, assim como em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o seu lado de Pai amoroso complementa tudo isso aqui, mas de forma alguma o substitui. E é muito importante sabermos exatamente quem Deus é, como o contexto. Agora, sua mensagem é dirigida primeiramente aos sacerdotes. E fala com eles duas vezes. E é interessante que aqui Deus é visto como um pai. E como mestre. Alguém que deveria ser respeitado. Mas ao invés disso estão tratando Deus com desprezo. E a falta de respeito gera desprezo. E mais uma vez eu vou repetir. Sinto a falta do temor de Deus em muitos dos nossos cultos, onde Deus é tratado com uma certa intimidade, mas não com reverência, nem com respeito. E, portanto, ele disse, vocês sacerdotes estão denegrindo o nome de Deus, desonrando-o, estão manchando o nome dele. E deveriam ser reverentes, mas não são reverentes, vocês são irreverentes, ele diz, porque não estão reverenciando a Deus. E perguntaram, como? Como estamos desprezando o nome de Deus? Respondeu, de duas formas. Estão oferecendo sacrifícios baratos. Ao invés de escolherem o melhor cordeiro, estão escolhendo o pior. Estão oferecendo animais cegos e aleijados para oferecerem a Deus. Animais que mais ninguém quer. E estão aprovando isso. Não estão oferecendo o melhor a Deus. Isso é mostrar desprezo a ele. Vocês não levariam ao seu governador, ao governador da Pérsia, um animal cego ou aleijado como presente. Mas a Deus vocês oferecem. É um argumento devastador, não é verdade? Deus recebe o que sobra, mas outras pessoas recebem o melhor. É isso que estão fazendo. E disse, o nome de Deus é grande entre todas as nações, mas não é grande entre vocês. Os gentios têm mais reverência por Deus do que vocês? Bem devastador. E disse, a outra forma em que mostram desprezo por Deus é pregar sermões populares. Ao invés de serem mensageiros de Deus, estão pregando o que o povo quer ouvir. Vocês deveriam estar pregando a lei. Deveriam temer a Deus e não agradarem aos homens. Agora, mais uma vez, temos uma tentação e uma pressão fundamental sobre aqueles que servem a Deus na igreja. É tão fácil dar às pessoas o que querem ouvir, ao invés de incomodá-las, porque se forem incomodadas, não lhe convidarão para voltar. Sabem? Então está cobrando isso deles especificamente e disse, vocês estão desprezando a Deus. E perguntaram como? Ele disse, dessa forma. Não estão lhe oferecendo os melhores sacrifícios e não estão pregando o que Deus quer que vocês preguem, mas sim o que o povo quer que preguem. Bom, são assuntos bem contemporâneos, não é verdade? E depois ele os lembra da aliança de Deus com Levi, com os sacerdotes, que não precisariam trabalhar e seriam sustentados pelos outros, desde que ensinassem o povo a temerem a Deus. E disse, vocês estão sendo sustentados, mas não estão ensinando o povo a temerem a Deus. Não estão lhes ensinando reverência ou veneração. Deveriam ser um exemplo também. Os levitas deveriam viver as suas vidas de tal forma que as pessoas pudessem ver a lei, e não apenas ouvi-la com os seus ouvidos. Disse, seus lábios e suas vidas deveriam dizer a mesma coisa, mas não estão. E disse, vocês já estão debaixo de uma maldição e o pior está por vir, porque muitos de seus filhos irão morrer.
e o seu sacerdócio chegará ao fim. E a família de vocês não fará mais parte do sacerdócio se continuarem agindo assim. Foi uma palavra bem severa. Em outras palavras, tornaram-se casuais e descuidados. E mais uma vez me incomoda a casualidade com que algumas pessoas tratam o louvor a Deus. É como se fosse, sabe? Vamos cantar algumas músicas. Não, viemos adorar o Deus Todo-Poderoso. Estavam fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Em seguida, Malaquias se dirige ao povo. E havia 5 problemas, mostrando que tanto as crenças quanto o comportamento estavam deslizando. Os 2 primeiros exemplos são exemplos de uma fé quebrada. Alianças quebradas. O primeiro era bem básico, casamentos mistos. Os jovens estavam se casando fora do povo de Deus, coisa que Deus proibira. Isso se aplica tanto à igreja quanto a Israel. Não devemos estar em julgo desigual com os incrédulos. Uma semana atrás, o rabino principal deste país deu uma entrevista no rádio. E ele disse que uma das maiores fontes de ansiedade é que tantos jovens judeus aqui neste país estão se casando com moças gentias. E com isso os judeus podem perder a sua identidade neste país dentro de 10 anos. Acontecia naquela época e está acontecendo na igreja. Se você se casar com uma filha do diabo, você terá problemas com o seu sogro. Devemos falar isso com os nossos jovens hoje. Levará uma vida de julgo desigual, com discordâncias e feridas e muita infelicidade. O segundo problema eram divórcios cruéis. Muitos estavam se divorciando, estavam trocando suas esposas, estavam praticando o que nós chamamos de poligamia consecutiva. Poligamia simultânea é quando as pessoas têm mais de uma esposa ao mesmo tempo. Poligamia consecutiva é quando as pessoas têm quantas esposas quiserem, desde que seja uma por vez. E isso está acontecendo na própria igreja hoje em dia. Os pastores estão trocando de esposa agora. Mas por que pior para eles do que para os membros? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Mas isso estava acontecendo nos dias de Malaquias. Estavam se divorciando e casando novamente com muita frequência, dentro do povo de Deus. E isso chateou a Deus, porque cada casamento é na presença de Deus, quer seja num cartório, no Jardim do Éden ou na igreja. Todo casamento é matrimônio santo aos olhos de Deus. E todo casamento é regido pela lei de Deus. E a lei de Deus, segundo Jesus, é que todo aquele que se divorcia e casa novamente comete adultério. Mas vou lhes dizer, a maioria dos pregadores hoje morre de medo de citar isso, muito menos pregar isso, porque deixaria muitos chateados. Um pastor dos Estados Unidos chegou a me empurrar contra a parede, porque eu havia lido aquele versículo em um culto. E ele disse: você chateou metade da minha congregação. E depois descobri que ele próprio estava no 3º casamento. Mas Malaquias enfrentou isso e nós temos que enfrentar isso também. Mas é uma das coisas mais impopulares que podemos enfrentar na igreja de hoje. E Deus diz: eu odeio o divórcio. Vocês se lembram quando eu lhes disse que lemos a Bíblia inteira na nossa igreja? E uma senhora, que eu não conhecia, pediu para ler por 15 minutos. E eu disse sim, e ela deu o seu nome. E ela veio para a igreja para ler os seus 15 minutos e depois disso planejava ir direto ao advogado para assinar o divórcio. E o trecho dela era Malaquias. E ela teve que ler as palavras: eu odeio o divórcio. E como resultado, ela nunca foi ao advogado. Coincidência? Não, Deus sabe tudo. Ele sabe como lidar com as pessoas. Em seguida, ele trata com os questionamentos das pessoas. Ele os acusou de terem quebrado a aliança e perguntaram: como quebramos a aliança? E ele disse: uns com os outros, porque o casamento é uma aliança. E estão quebrando a aliança porque estão casando fora do povo de Deus. Sabe, essas pessoas com quem estava falando achavam que eram inocentes e não gostaram das acusações desse pregador. Como estamos fazendo isso? Mas ele respondeu com todos os detalhes. E eu tenho descoberto da minha experiência que as pessoas não se importam com afirmações genéricas, mas não gostam quando você explicita detalhadamente. É aí que machuca. E nessa hora as pessoas dizem ao pregador: cale a boca. Os questionamentos, isso realmente, diz Malaquias, está cansando a Deus. Estão dizendo: como crer no Deus de amor quando isso está acontecendo? Como vocês têm a coragem de fazer tais perguntas? Estão perguntando: onde está a justiça de Deus? Como ousam fazer tal pergunta? O juízo virá.
Mas não virá na semana que vem. Não vem imediatamente com Deus, porque Ele é paciente conosco. Mas jamais acusem a Deus de ser injusto ou indiferente às coisas ruins que acontecem. Mas, diz Malaquias, terá uma surpresa ainda maior quando ele vier julgar as pessoas más, porque a purificação começará no seu templo. Como diz no Novo Testamento, o juízo começa na casa de Deus. E ele disse: vocês estão clamando a Deus para vir tratar com as pessoas más, mas quando ele vier, ele vai tratar com vocês. E ele disse: os sacerdotes serão julgados, e depois muitos de vocês. E ele faz uma lista do que estavam fazendo. Ele disse: essas são as pessoas que não temem a Deus e serão removidas quando Deus vier para julgar: feiticeiros, adúlteros e pessoas que juram falso, aqueles que estão roubando o salário dos trabalhadores, aqueles que retêm dinheiro, que estão devendo, os que oprimem as viúvas e os órfãos, e aqueles que privam os estrangeiros de justiça. Justiça para os imigrantes. E ele disse: quando Deus vier para purificar, estes serão removidos. Pregação bem direta. Agora, neste ponto, há uma mudança de tom. E em meio a toda essa acusação, há um apelo da parte de Deus. E Deus abre o seu coração rapidamente e ele diz: é porque eu não mudo que eles não são destruídos. É porque eu sou muito, muito paciente, que eu não julgo rapidamente. Vocês têm um longo histórico de infidelidade, mas eu ainda sou fiel. Vocês podem quebrar a aliança, mas eu jamais. Ainda estou comprometido com vocês. Vocês podem ter se afastado de mim, mas ainda podem voltar para mim. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Aí está novamente. Porque quando nos afastamos de Deus, Ele se afasta de nós. Mas quando voltamos para Ele, Ele volta para nós. Deus tem um relacionamento dinâmico de duas vias com o seu povo. E Ele responde a seu povo o tempo todo. Quando eles o abandonam, Ele os abandona. Mas quando voltam a Ele, Ele volta a eles. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai corre ao seu encontro. Deus está constantemente vindo ao nosso encontro, correspondendo, refletindo a nossa atitude para com Ele. Este é o relacionamento dinâmico que nós temos com Deus. Muitos imaginam Deus sentado lá longe nos céus e fazendo decretos, os manipulando com marionetes, mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra um Deus que está correspondendo conosco o tempo todo, que muda de ideia quando nós mudamos de ideia, que se arrepende quando nós nos arrependemos, que volta para nós quando nós voltamos para Ele. Essa é a figura dinâmica. É um relacionamento muito vivo. Agora, Malaquias diz: vocês estão roubando de Deus. Como? Nunca roubamos de Deus. Roubaram sim, com certeza, ao deixarem de pagar seus dízimos e ofertas. Veja como Malaquias coloca os pingos nos is. Protestam e dizem: não somos assim. Ele diz: são sim. E ele explicita e não consegue responder nada. Não estavam dando os 10% dos dízimos e nem as ofertas voluntárias. E ele disse: por isso estão debaixo de maldição. Porque a lei do dízimo no Antigo Testamento diz: se você paga, Deus abençoa. E se não pagar, ele amaldiçoa até a terceira e quarta geração. Agora, graças a Deus, os cristãos não estão debaixo desta lei. Jamais preguei sobre dízimo na minha vida, eu prego sobre dar. Porque no Novo Testamento devemos dar com gratidão. Deus não quer o seu presente se você não quer dá-lo. Mas no Antigo Testamento eles tinham que dar o dízimo. Não é uma prática cristã, mas era uma prática judaica. E minha esposa e eu ouvimos um jovem pregar numa igreja. Ele pregava sobre dízimo, que não deveria, mas pelo menos foi honesto e deu-lhes o histórico completo. E ele disse à congregação: se não pagarem o dízimo, os seus netos e bisnetos vão sofrer, porque a lei diz até a terceira e quarta geração. Estarão se colocando junto com seus netos debaixo de uma maldição. Querem fazer isso? Então vamos levantar a oferta desta manhã. E levantaram a maior oferta que tiveram em vários anos. Mas depois eu disse para os líderes daquela igreja: esse ensinamento não foi correto. Se vai ensinar sobre dízimos, tem que ensinar a maldição de não dar dízimo, assim como a bênção de dar dízimos. E você pode pregar isso a um judeu, mas pregar isso aos cristãos é totalmente errado. E as pessoas acabam dando por temor, mas Deus ama quem dá com alegria sob a nova aliança. E eu estou dizendo isso porque muitas igrejas pregam dízimo, mas não é uma lei para cristãos. Nós devemos dar motivados apenas por gratidão a Deus. E as igrejas que aprendem a dar dão muito mais que aquelas que dão o dízimo. Para algumas pessoas, o dízimo é muito pouco. Já para outras pessoas, seria demais.
E precisamos aprender a ser flexíveis, mas eles estavam sob esta lei. E ele disse, vocês já estão debaixo de uma maldição porque não estão trazendo os dízimos. E ele disse, vocês querem uma bênção? Então vocês já sabem como recebê-la. Tragam todos os dízimos para o celeiro do Senhor. E vejam se eu não abro as janelas do céu e derramo tantas bênçãos que jamais podem ser medidas. Infelizmente, é esse versículo que os cristãos gostam de usar para pregar, ignorando o versículo seguinte sobre a maldição. Escolhe os versículos aleatoriamente. No Antigo Testamento, não devemos fazer isso. Mas o que significa as janelas do céu? Significa literalmente as nuvens e chuva. Porque a maldição lhes trouxera seca. E ele disse, vou abrir as janelas do céu e derramarei. Em outras palavras, terão chuva. Basta vocês obedecerem à minha lei e trazer os dízimos. E a terra será formosa novamente. Depois ele os acusa de conversa difamatória e perguntaram, como temos difamado a Deus? E Malaquias, com a sua língua afiada de sempre, ele diz, porque vocês dizem, não adianta nada servir a Deus. É fútil, não compensa ser religioso. E disse, estão difamando a Deus. Estavam dizendo, até os iníquos estão prosperando, então não compensa. Os que desafiam a Deus estão ficando impunes, então não vale a pena. Não vale a pena. E ele disse, estão difamando a Deus. Agora, será que isso surtiu efeito? Será que Malaquias teve a mesma eficácia que Ageu e Zacarias tiveram? Será que o povo correspondeu? E a resposta é, sim, alguns. Alguns deles, depois de ouvirem a pregação de Malaquias, saíram e se juntaram em grupos caseiros. Um grupo aqui, um outro grupo ali. E o assunto deles não era malhar o pregador, como muitos grupos fazem. Não discutiram acerca do pregador, e sim acerca da mensagem. E eles se arrependeram e disseram, ele estava falando da gente. Precisamos acertar as nossas vidas. Mas apenas alguns fizeram isso e fizeram em pequenos grupos caseiros. E diz que Deus anotou os seus nomes em um livrinho. Conversaram sobre Deus. E Deus disse, eu vou anotar seus nomes. Estou anotando quem correspondeu à mensagem. É bem interessante, né? Deus anota os nomes daqueles que ouvem e depois conversam e fazem alguma coisa sobre isso. Então discutiram o assunto entre si e o Senhor ouviu as suas conversas. E com certeza ele sorriu. Ah, deram ouvido. E anotou os seus nomes na sua caderneta. Sabe, Deus escreve coisas em livros. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida quando for aberto no final dos tempos, seria muito melhor você nunca ter nascido. Deus anota os nomes daqueles que ouvem a mensagem e a recebem. E falam uns com os outros sobre ela. E dizem, vamos ser diferentes. E assim chegamos à parte final desta profecia. Vai haver uma separação dentro do povo de Deus. Dentro da nação de Israel chegará um dia em que serão divididos em duas partes, bem no meio. É denominado o Dia do Senhor. Aqui vemos o dia, mais uma vez. Como já estudamos no livro de Zacarias e em outros profetas como Amós e Joel, eles falaram sobre o dia do Senhor. E agora ele fala sobre isso. É um dia de julgamento, um dia de acerto de contas. É a hora da verdade. E naquele dia haverá apenas dois grupos, os justos e os iníquos. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Aqueles que reverenciam a Deus e aqueles que o desprezam. Os que são humildes perante Deus e aqueles que são arrogantes a respeito de si mesmos. Por um lado, os justos. Como eu amo esta descrição. Sabem, eu levantava às 4 da madrugada para ordenhar 40 vacas. E éramos em 2 pessoas. E durante o inverno, as vacas ficavam numa área coberta. Morávamos em Newfoundland e não era bom deixá-las no tempo, então as trazíamos para dentro, no outono. E elas comiam forragem e feno por vários meses. E finalmente chegava o dia em que as soltávamos pela primeira vez na primavera. E se você sabe alguma coisa sobre a vida do campo, você sabe o que acontecia. Até a vaca mais velha saltitava como um cordeiro. E as vacas, todas essas vacas velhas e gordas, saltitavam por todo o campo com alegria. Elas ficavam ensandecidas. Os bezerros fazem isso naturalmente a qualquer época do ano. Já viram bezerros correndo animadamente? Cavalos também fazem isso, galopando por todo o campo
a toda velocidade. E os bezerros fazem isso e até as vacas fazem às vezes. E diz aqui, naquele dia os justos serão o meu tesouro pessoal, e eles saltarão como bezerros soltos do curral. E vem à minha mente aquela imagem que eu vi tantas vezes. Vejo alguns de vocês saltando de alegria naquele dia. Quem sabe estão imaginando eu fazendo isso. Mas as pessoas estarão tão extasiadas e tão empolgadas como bezerros soltos do curral. E nós soltávamos as vacas quando havia sol, num dia de bastante sol. E ele diz: o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. É uma figura da primavera, sabe? É uma linguagem bem poética. O sol está brilhando, as pessoas estão saltando de alegria. É primavera. É vida. Porém, os arrogantes e os malfeitores daquele dia serão como palha, queimados depois da colheita. Hoje é contra a lei fazer isso, porque a fumaça polui o ambiente e cobre todas as estradas, mas até há pouco tempo, depois da seara, vocês já viram um campo todo coberto de palha, sendo queimado? As chamas crepitando por todo aquele campo e a única coisa que resta são cinzas. Ele disse: assim como os bezerros saltando nos campos verdes no dia ensolarado, é uma figura dos justos naquele dia. As cinzas da palha são uma figura dos ímpios, aqueles que não corresponderam a Deus. Há 3 pontos que eu gostaria de observar com vocês no final. Israel, como povo, vai sobreviver. Sempre haverá um Israel. Como Malaquias disse da parte de Deus, eu não mudo. Não volto atrás da minha palavra. Mas isso não significa que todos os judeus que já existiram serão salvos. Não significa isso. Os judeus precisam do evangelho, precisamos pregar para eles. Porque há centenas deles morrendo e indo para o inferno nesse momento. A segunda coisa que fica bem clara aqui é que alguns em Israel serão perdidos. E a terceira coisa que Malaquias deixa claro aqui é que alguns fora de Israel serão salvos. Os goim é o que nós somos. É a palavra usada para gentios. É parecido com a sua palavra, gorti. Goim é o que os judeus chamam os não-judeus, os gentios. E diz que alguns de Israel serão perdidos e alguns fora de Israel serão salvos. Isso somos nós. E agora chegamos aos últimos 3 versículos que formam um tipo de epílogo. E este epílogo é construído sobre os 2 maiores homens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E é o último apelo de Deus para o seu povo de Israel no Antigo Testamento. A última palavra é em 400 anos. E ele disse: lembrem-se de Moisés, voltem às instruções do seu Criador que ele lhes deu. Deus é o seu grande rei. Voltem a Moisés. E depois ele diz: Deus lhes dará uma outra chance. Vai lhes mandar mais um profeta para vocês, Elias. E ele virá como um precursor. E ele virá para desafiá-los. Agora, Elias foi o primeiro dos principais profetas a desafiar a idolatria e a imoralidade de Israel. Essa foi a sua grandeza. Foi o primeiro de uma longa linha. Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Isaías, Jeremias, mas Elias foi o primeiro. Moisés foi o profeta que os conduziu para fora do Egito e lhes deu a aliança da lei. Mas Elias foi o primeiro profeta que disse: vocês quebraram a aliança e agora precisam voltar para ela. Então o Antigo Testamento fecha com isso e diz: se não derem ouvidos a Elias, então a terra será cometida por uma maldição. Esta é a última palavra no seu Antigo Testamento. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eles teriam uma última grande chance antes do dia do Senhor, um último profeta, para preparar o caminho do Senhor. Um Elias conclamando ao arrependimento, reconciliando as gerações e restaurando a vida familiar, reconciliando pais com os filhos e filhos com os pais. Mais uma chance. E por mais de 400 anos esperaram para que isso acontecesse. Foram ocupados pelo exército dos egípcios, primeiro os persas, depois os egípcios, depois os sírios e depois os gregos, e depois os romanos. E depois veio a sua chance. E de repente surgiu esse homem,
vestido como Elias, com o mesmo tipo de alimentação de Elias, comendo gafanhotos, mel silvestre. E todos disseram: ele veio. E foram em bandos para ouvir este homem. E este homem pregou a mensagem que Malaquias dissera que pregaria. Conclamou o povo que voltasse para a sabedoria e a vida familiar. O profeta Elias veio, mas veio apenas como um precursor, preparando o caminho do Senhor que viria. Agora, ao estudarmos o Novo Testamento, descobrimos que havia um grande debate sobre o assunto de João Batista ser Elias ou não. E, na verdade, Jesus participou desse debate 2 vezes. E ele disse: Elias já veio. E ele é o meu primo, João. Portanto, Malaquias e Mateus estão lado a lado das nossas Bíblias porque foi a próxima coisa que Deus disse. E Mateus nos conta como Elias realmente veio na pessoa de João Batista. E, propositalmente, ele usava as mesmas roupas que Elias e comia as mesmas coisas. Esta é a revelação do próximo mover de Deus. E eu acho maravilhoso que quando Jesus chegou neste divisor de águas depois de 2 anos e meio e levou os discípulos ao pé do Monte Hermon e perguntou: quem que as pessoas acham que eu sou? E disseram: bom, alguns acham que você é a reencarnação de Jeremias, um outro profeta, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E o nosso querido Pedrão, ele enxergou a verdade e disse: bom, você já viveu antes, mas não aqui na terra, lá no céu. Você é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus disse a Pedro, João e Tiago: venham comigo até o cume do monte. Então foram ao cume do monte. E Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. Como Malaquias prometera, todas as peças se ajuntaram. Muito bem, todos esses exemplos do Antigo Testamento foram escritos para o nosso uso, e o Novo Testamento interpreta o Antigo. Não estamos sob leis como o sábado ou dízimos, mas estamos sob a lei de Cristo. Estamos sim sob a lei de Cristo, que é muito mais rígida que a lei de Moisés em muitas questões, como divórcio e outros assuntos. E não podemos perder o temor de Deus. Este é o perigo. Ao esquecer o Antigo Testamento, perdemos o temor de Deus. Acima de tudo, temos que nos lembrar que o juízo começa na casa de Deus. Os escritores do Novo Testamento repetem, como Malaquias: quando Deus vem para julgar, primeiro ele julga seu próprio povo, e em seguida ele julga os outros. Precisamos nos lembrar disso. Haverá uma separação, mesmo entre as pessoas da igreja. Então não vamos nos afastar, não vamos negligenciar a fé, não vamos cair em apostasia. Vamos ficar firmes, continuar crendo. E aquele que crer até o fim será salvo. Amém.